regime de votação. E aí, você? Não, ele tá votando que chegou na mesa. Acho que eu vou votar a posição da mesa e eu acho que a galera tem que votar, não é? Isso aí? Então, galera, vamos votar a mesa. Alguém tá a fim de participar da mesa? Pessoal, tem um colega no microfone. Sim. Pode largar o microfone agora. Por quê? Tu também? Pode largar o microfone. Por que eu quero saber? Por que eu não sou da mesa? Essa é a questão, vamos votar a mesa. Por que tu é da mesa? Porque você deixa de ser? Eu entendo que tem um pessoal que não está querendo dar prosseguimento no trabalho da mesa. Concordo. Entendeu? Alguém tá afim de ficar na mesa? Eu me disponho. Então vai lá, sobe. Então tá, beleza. Sobe na mesa. Maravilha. Vamos na mesa. Já tá, valeu. Não, enquanto eu Muito tiver bem, pode fazendo- fazer a leitura das datas anteriores, as 3 datas anteriores. Então eu vou. Do que me interessa é saber o que tu tá propondo. Vamos fazer o seguinte então, cara, que tal a Eu gente vou- encaminhar a leitura eu vou- que a galera tá pedindo, para ser o mais democrático possível, encaminhar a leitura das atas para a galera entender, para quem não teve nas 2 primeiras assembleias, entender o que está acontecendo até agora. A gente encaminha a leitura do estatuto e depois a leitura das atas. Não. Negativo. Negativo, isso não faz sentido. Porque precede a leitura das datas anteriores. Teve a Assembleia do Direito, teve a Assembleia da Comunicação e teve a Assembleia de Manhã. Teve a Assembleia de Manhã e não é de interesse da diretoria do PCF. Tá, eu proponho a leitura das datas anteriores, já que não foi feito de manhã. Porque eu acho assim, ó, agora tem mais gente do que tinha de manhã, tem gente interessada, gente diferente, eu acho que tem que ser feito. A Assembleia, na sua convocatória, já dizia que ela não seria deliberativa, que ela iria apenas falar sobre a proposta de estatuto, prouvir sugestões e fazer um debate. Por isso que essa questão da ata já foi decidida antes do recesso, que já se tinha criado esse ponto. Assembleia sem deliberação não existe. Não se é uma inclui em assembleia. acordo, não se Pessoal, inclui em está sendo convocado como uma reunião de estudantes. Pessoal. Isso aqui não pode ser considerado uma assembleia, então. Nós gostaríamos de proceder, então, o objetivo que estava na própria convocatória, que é a leitura do estatuto, o debate do estatuto, levantar as dúvidas sobre o estatuto, porque isso aqui já não faz sentido. O que não faz sentido é isso que vocês querem fazer. Não faz sentido é que vocês estão se negando a negar uma ata. Vocês não têm as atas, é isso? Pessoal, essa mesma discussão ela aconteceu hoje de manhã e tem uma nítida interesse do Ricardo e de algumas pessoas aqui de fazer com que a gente não prossiga com a leitura E do teve esse estatuto. interesse olhado. O objetivo em fazer essa leitura é atrasar os trabalhos, não é Não questão é, de... não. Já Uma proposta, então. A gente abre para 2 intervenções, uma defendendo a leitura, outra não defendendo a não leitura das atas, e daí votamos em regime de votação. É assim que uma assembleia no mundo todo funciona. A assembleia vota e delibera. Pessoal, se a gente não conseguir proceder, pelo menos com a leitura dos capítulos... Eu estou me retirando, eu quero saber se eles representam todos os alunos e eu não represento nada. Pessoal, Eu sou estudante da URGS e eu represento a minha curiosidade de saber o que está escrito nas atas. Porque eu não tenho saber o que está escrito Quer nas falar atas. contra a leitura da ata? Assim, ó, vamos escolher um que quer falar a favor e falar contra. Certo? Vamos? Beleza. Alguém quer defender a leitura das atas? pessoal, a gente vai dar prosseguimento com a leitura do capítulo 3. Não tem mais jogo, Jones. Não tem acordo na Quero mesa. 2 minutos. Não tem acordo na mesa. não tem como tu pegar ali e ler a porra da ata. Eu tô tentando. Porque a ata tá na mão de alguém. Tu perguntou pra ele aí naquela hora ali se vocês tinham as atas, ele te respondeu uma coisa aí que eu não, Galera. que eu não escutei. O que ele te respondeu? Ele disse DCE tem as atas. Não, tem aqui. então não tem que ler a ata. Mas o objetivo aqui dos colegas Vamos não fazer é um objetivo, fazer a então, leitura velho. das Vamos fazer um atas. objetivo. Mas isso é tua interpretação, As atas cara. foram É tua digitadas nesse interpretação. computador nas outras 2 assembleias. Eu me inscrevo para falar 2 minutos defendendo porque ele é ata. Alguém quer defender contra a ata? Cercado. Pessoal, Não tem ata? Tá? E onde é que está isso? E onde é que está isso? Pessoal. Ah, tá. Vamos ler. a gente vai prosseguir com a leitura do artigo 3. Não tem artigo 3, deixa eu ler a ata. Eles já sabem da discussão do artigo 1, tá entendendo? Vocês estão ignorando a gente, vocês são surdos, a gente está pedindo a leitura da ata. A leitura dos 2 artigos foi feita nessa Assembleia. Não foi teve feita um leitura recesso. nenhuma. Eu não ouvi leitura nenhuma. Foi feita a leitura do artigo. Foi feita a leitura do artigo 1 e do artigo 2.
A gente vai proceder agora com a leitura do artigo 3. Tem que ler a ata, senão não pode continuar. Tem caminho. Vamos fazer votação. Ricardo, tem que se inscrever. O artigo 3, Pode vir já. ele está visível a... 3 minutos, Ricardo. Muito bem. O artigo 3, ele está... Gente, Boa tarde, pessoal. Já vou mais pra cá. Estão me ouvindo direitinho? Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Ricardo Souza, sou aluno da URGS. Eu e mais uns colegas estamos desde as 10 da manhã aqui. O pedido é muito simples. Que haja a simples leitura de 3 datas. Por que as 3 datas? Agora que eu concluí, Lucas, eu estou inscrito. Ricardo, A discussão do estatuto, esse Ricardo. apresentado pelo Lucas, Ricardo. esse estatuto, ele está sendo discutido desde sábado retrasado, lá na faculdade de Direito. Houve uma discussão, houve um debate, tá bom assim? Pessoal, posso seguir? Houve um debate lá na faculdade de Direito, houve um debate também na faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, que também gerou uma ata, e houve também um debate hoje às 10 da manhã, tentou-se pelo menos um debate hoje às 10 da manhã. Alguém tem o microfone aqui? Houve um debate hoje às 10 da manhã. E aí solicitamos a leitura tanto da ata do direito quanto da comunicação. Eu incluo esta de hoje pela manhã para os colegas aqui presentes. Todos aqui presentes, assim, deve ter cerca de 20, 30 pessoas. Para saber o que foi discutido a respeito desse estatuto. Eu coloco essa proposta. Pergunto se tem alguém contrário para nós votarmos, porque é isso que é uma assembleia. Se não se vota em assembleia, eu não sei o que é uma assembleia. Se é uma assembleia ou não é. Ricardo, preciso que tu sente para dar prosseguimento. Tudo bem, mas é sentado, que eu vou Tá escrito Ele hoje, ó. precisava do microfone ligado também pra falar. Eu vou dar prosseguimento com a leitura. leitura da data. Agora não sei se o microfone, né? Só que eu saí, né? Vamos ler a ata. Vocês podem. Alô. Então, pessoal, o artigo 3 desse estatuto... Votação. Diz por que tu vai ler a ata. O cara disse por quê? Pelo menos faz isso. Pelo menos diz por quê. Acabou de dizer que era uma assembleia. Olha só pra gente, isso fica sendo gravado, a música tá gravando e vai ficar print na internet, hein, cara. Não sabe a leitura das datas, A gente deixa tu falar, se tu for falar por que tu não vai fazer a ata. Eu vou ficar quieto, eu vou ficar no escutar. Sim, é óbvio. Fica, vocês vão fazer Não, que vocês O objetivo... Que ordem? Que ordem? Que ordem? Quem escolheu essa mesa aqui? O objetivo... Só um segundo, Matheus, desculpa. O objetivo dessa Eu reunião... não vou fazer vídeo, vou botar aqui repetido. Agora é reunião, não é mais assembleia. Virou reunião, antes era assembleia, agora virou reunião. Sem um mínimo de organização, a gente não tem como prosseguir. Então, se ficar essa gritaria, alguém subir correndo, pegar o microfone, a gente não tem como prosseguir. O que eu queria, o que foi proposto para essa reunião era se fazer a leitura desse estatuto e a gente discutir. As atas de todas... Desculpa. Essa reunião, que também é uma assembleia. Essa ideia libera. Mas todas essas interrupções elas foram feitas também no período da manhã. A questão é que tem uma tentativa, como eu falei para você, de fazer com que não se prossiga nessa leitura. Eu gostaria de proceder o que foi proposto. Quando a gente fez a convocatória, a ideia era exatamente fazer a leitura de capítulos e a gente poder ponderar e discutir pontos específicos nesses artigos. Não se falou que ia se fazer a leitura de atas, porque o problema de fazer a leitura de atas, principalmente num grupo grande de assembleias que a gente está fazendo, é que elas acabam tomando tempo do começo da reunião e gerando muita discussão em cima das próprias atas. Mas isso é uma assembleia. Na verdade, a assembleia ela vem ao que é a proposta. A proposta dela era apresentar essa proposta de estatuto, fazer a leitura do capítulo, para permitir que os estudantes possam tirar dúvidas, ponderar questões e colocar se acham que um artigo inteiro tem que sair, se uma frase tem que sair.
Então é um espaço de discussão nobre que a gente está perdendo em função de discussões menores que evidentemente tem um motivo político, que é de impedir o prosseguimento normal do que foi proposto. Eu gostaria de forma ordenada a gente seguir com a leitura para que as pessoas possam ponderar alguma coisa que elas acham que está correta ou que está incorreta dentro do artigo 3. O artigo 1 e 2 eles foram lidos, apesar de não terem havido nenhum ponto levantado dentro do artigo 1 e 2, a gente escutou, teve várias manifestações que não foram a respeito do artigo 1 e 2, a gente escutou todas as manifestações, também debateu, mas a gente acha que é muito importante que a gente consiga fazer uma avaliação dessa proposta de estatuto, porque ela é de profundo interesse dos estudantes. Então, eu gostaria, se a gente conseguisse seguir de forma ordenada, organizada, fazer leitura, as pessoas levantam os pontos que elas acham que precisam mudar, ele está apresentado na tela, como foi pedido na primeira assembleia, que tivesse sempre um slideshow, que as pessoas pudessem acompanhar, não só de ouvido, mas pudessem estar enxergando também o artigo, para que elas pudessem ponderar e ver se existe alguma coisa. E, na verdade, as grandes polêmicas surgem desses primeiros artigos, na verdade. Tem algumas coisas pontuais mais adiante, que é, por exemplo, o método de eleição, que a proposta está encaminhando um encaminhamento de fazer votação pelo portal do aluno, que é uma demanda bem antiga dos estudantes, que algumas pessoas têm discordância, mas que a grande maioria dos estudantes, aparentemente, isso a gente vai descobrir quando a gente fizer um referendo, tem grande interesse que isso seja feito dessa forma. Então, o artigo 3, o DCE tem por objetivo a representação e a defesa dos interesses. Questão de ordem. Eu proponho a inclusão de pauta. Matheus. Só uma questão de ordem. Entendo até esse alvoroço assim, que está acontecendo e até da questão de fazer a leitura da ata. Vocês que não tiveram oportunidade de participar na assembleia ou reunião da Fabico que aconteceu, ela foi extremamente valiosa pela questão da evolução dos debates que vem acontecido. Porque foi deliberado em uma assembleia que toda assembleia é deliberativa, ao mesmo tempo que essa aqui é deliberativa, lá foi dialogado, foi votado, que imensa maioria, sem uma abstenção apenas de 51 pessoas presentes, que seria votado no Congresso, feito um congresso para a realização tanto do debate, ao mesmo tempo para a publicação. Aí a questão da importância da leitura da ata. Então nessa questão, aí fica mais uma... Porque, Lucas, sempre quando for a questão de debate em si, o debate sempre é válido. O debate pode acontecer, só que a questão é, vocês estão querendo propor um debate que delibere mudanças sobre o estatuto. Isso não é permitido tanto do estatuto, que já existe, que ele é representativo na base, a base aceita o estatuto, o está desde 1900, não interessa quando, 2000, não interessa quando. Ele é deliberado ao mesmo tempo que se vocês não reconhecerem o estatuto do DCE, vocês não podem nem estar assumindo como entidade, vocês não podem nem estar assumindo como gestão da entidade, do Diretório Central do Estudante da URGS. Então a questão é, a gente vai estar sempre nessa ladaia, entendeu? A gente lá no direito foi votado para acabar com a Assembleia, por quê? Porque está fazendo o negócio errado. Se é a organização que falta, a organização é que vai determinar a ação positiva das ações que todos os estudantes vão realizar. Mas a questão da organização que tu fala é de vocês, que vocês não estão realizando como deve ser feito. Por isso que todo debate que vai ocorrer em qualquer lugar da universidade, a base que é ativa dentro do movimento estudantil vai taxar, não vai aceitar. Entendeu? Então a questão é, eu acho que a gente deve, não tirar a questão da ata, se vocês não têm ata, tudo bem, eu acho que vocês devem postar a ata. Vocês devem postar a ata do direito, da Fabico, a que aconteceu hoje de manhã, a que está acontecendo lá de hoje à tarde. Só que a questão básica é, tem que respeitar o que já foi deliberado das últimas. E a questão do Congresso, então eu acho que vocês devem, já no processo de organizar esse Congresso. Né? Então, acho que não tem nem por qual motivo seguir o debate, sendo que o debate ele já foi cancelado em outras, entendeu? E se for em regime de votação, a imensa maioria aqui, eu acho que até teria que ser votado, porque eu acho que a maioria não quer o diálogo que vai decidir aqui agora, porque isso aqui não representa. Então, o objetivo aqui não é decidir aqui, né? O objetivo aqui é a discussão mesmo.
Quando eu disse que quando a gente disse desde o começo que esses espaços são espaços de discussões, foi falado com propriedade que toda assembleia ela é deliberativa, mas ela é deliberativa com um quórum. E esse quórum... Em que estatuto? Não, Código Civil. Então, o Código Civil ele prevê um quórum que é pior, que é mais severo que o quórum do Estatuto. E o que a gente não tem, e que é muito difícil de conseguir, é um quórum que vai realmente deliberar. Se a gente faz uma assembleia que tem quórum e ela delibera que, por exemplo, que exige que seja um congresso, isso tem que ser respeitado. Sim, mas a mesma Só que se um grupo muito pequeno de estudantes que vão para uma assembleia que não tem quórum, eles não podem decidir por uma assembleia qualquer coisa, não é deliberativa. É nesse sentido que eu disse que não é deliberativa. Então, quando a gente tenta, quando o Ricardo, alguém levanta, vamos votar alguma coisa, eu digo, pessoal, a votação em si ela não tem valor porque ela não tem quórum. Para que uma assembleia ela tenha valor, numa votação, seja para falar de... Tua vontade absoluta tem valor? Como é que é? Na questão, assim, só interrompendo, e ao mesmo tempo para ajudar no debate, ao mesmo tempo que tu fala que o Código Civil diz que tem que ter quórum, a questão básica é que a base, o DCE, tem autonomia para se organizar do jeito que ele quiser. E no debate, no DCE, o Estatuto do DCE diz que qualquer mudança estatutária deve ser realizada por Congresso. Entendeu? Sim, tu tem razão, ele diz isso. O único problema é que esse estatuto, quando ele não foi adaptado ao Código Civil, em 2002, foi instituído o novo Código Civil, e se deu um prazo de 1 ano, depois de 5 anos para adaptação ao Código Civil. As instituições que não entraram em vigência em acordo com o Código Civil, eles têm esse estatuto, ele fica invalidado. E isso que a gente tem explicado. Então, esse estatuto, deixando de ter validade, quem assume é o Código Civil. E o Código Civil de 2002 diz que a Assembleia é soberana para alteração estatutária. Certo, mas isso então é Assembleia, é reunião, nós vamos realizar o Congresso porque a questão básica continua sendo essa. Se a gente não respeitar o Estatuto, vocês não têm como assumir como gestão. Não, a gente tem como assumir como gestão. Não, porque não tem como protocolar assumir o Estatuto. Já foi protocolado, inclusive. Mas então, no Estatuto não existe eleição. Não existe, tanto existe que a própria Justiça já aceitou a ata de eleição e a Universidade aceitou a ata de eleição. Então, certo, mas não você tem que seguir o Estatuto. Não. Para eleição vale, para o Estatuto não vale. Matheus, não tem validade. Então, quem assume é o Código Civil. E tendo assumido o Código Civil, o que vale é uma Assembleia. Nós poderíamos deliberar de fazer um congresso. Poderia ser deliberado. Estatuto depois de assumir. Bonito. Então, se a gente consegue estabelecer uma pessoas assembleia com fórum, que a gente vai fazer com um congresso, poderia ser feito. Então, mas a gente pode convocar o congresso via Conselho de Diretórios Acadêmicos, o que não foi feito até agora. Pode convocar um congresso. Na verdade, só quem pode convocar o congresso de estudantes da URBS é o Conselho de DEAS. Bom, agora que o Estatuto está inválido, todas Então tu também está inválido. todas essas questões Está podendo, o executivo ou convocatórias, elas se baseiam somente no Código Civil. Então, não tem nem validade fazer uma convocatória. Por mais que fosse feito, não teria validade. Nem na Justiça, enfim, não teria validade. Então, o que a gente faz é trazer um grupo de assembleias para tentar disseminar entre os estudantes essa proposta de estatuto, para que a gente possa, de maneira bem enfática, tentar levar todos os estudantes e levar nos diferentes campos, para que a gente possa fazer essa discussão, tentar, olhando os pontos, e a nossa estratégia foi diferente de chegar aqui e perguntar como deveria ser um estatuto. A gente fez um esboço de estatuto para que a gente possa discutir em cima, porque daí os próprios pontos que surgem no texto, eles ajudam a gente a discutir questões importantes da universidade. Então, esse foi o nosso objetivo. Mas ele não pode ser chamado de assembleia. Mas é uma assembleia. Mas é uma assembleia sem quórum, não é. Que toda assembleia ela é deliberativa. Ela é deliberativa, só que ela precisa de quórum. No estatuto anterior, por Eu exemplo, tenho- com a baixa da família, São sabe? várias assembleias ou é uma assembleia com várias edições? Com várias não, partes? são várias assembleias Várias assembleias? independentes. Porque se a tua preocupação é o quórum, você podia fazer uma assembleia com vários dias, a mesma assembleia, para conseguir bater o quórum no final.
Nós fazemos isso no nosso diretório acadêmico. A Assembleia que segue. Sim. Poderia ter De noite seria o hora da manhã. Poderia bater no Seria a ata da manhã. É que quando isso foi apresentado no SEB, se decidiu por fazer assembleias de discussão, que elas são de discussão, que a gente imaginava que não ia ter quórum, e que quando chegasse numa última assembleia, que já tivesse comentado com o movimento, a gente tentaria conseguir um quórum para definir essa questão, já teria mais maduro. Até porque numa primeira assembleia, o primeiro ponto foi só discussão, muito medo das pessoas que a gente fosse lá e enfiar uma proposta. E daí, quando a gente chegou, a gente está tentando culminar com essas discussões em uma grande assembleia, que essa sim vai poder deliberar, que é a assembleia de sábado que vem. Então, nesse sentido, Matheus, a solução que a gente encontrou para conseguir tentar mudar esse estatuto, que é uma coisa que todas as outras gestões tentaram fazer também, sabendo dos riscos que envolvem ter uma entidade sem o estatuto válido, que é, por exemplo, como eu disse no começo da reunião, que é eu responder pessoalmente pelas despesas do DCE, caso seja processado, caso o DCE seja processado. Então a gente vê como fundamental essa discussão, porque essa forma de fazer assembleias, depois fazer uma grande assembleia e depois fazer um referendo, isso foi votado no SEB, e a gente agora só está dando prosseguimento com essa ideia de discutir essa alteração, que ela é muito importante. Seria bom se estivesse aqui no começo também, porque a gente discutiu isso longamente, da importância da gente discutir esse estatuto, porque esse estatuto, bem provavelmente, ele vai a referendo. Se as forças do movimento estudantil não se posicionam em pontos que eles acreditam que têm que ser mudados, esse referendo, essa proposta vai indo alterada para referendo. Isso é negativo, porque existem pessoas que têm representatividade, teu grupo tem representatividade, e é importante que tu dissesse essas coisas, se tu concorda ou tu não concorda nessa proposta de estatuto. Certo, mas isso ele pode, tu acabou de reconhecer um SEB baseado num estatuto que não é válido, um SEB que foi chamado no período de férias, que também não é válido, e tu está querendo legitimar isso, tu está te contradizendo. O SEB não é válido, o estatuto não é válido, mas tu está legitimando o SEB. O SEB não pode ser chamado no período de férias, de recesso, e foi chamado no sábado anterior ao retorno das aulas. Ninguém sabia, e tu está reconhecendo isso, tu está te contradizendo. E tu tem razão. Está explicado. Então não valeu o SEB, o estatuto não vale mais nada. Não vale a gestão. Eu não sei quem elegeu ele presidente da mesa. E tu tem razão na questão que é contraditória. O que a gente fez com esse primeiro SEB, que realmente os SEBs hoje, sem estatuto, eles não têm validade. O que a gente fez foi tentar brigar com os diretórios para a gente não tomar uma decisão que seria só arbitrária da direção do DCE. A gente convocou o SEB, mesmo sabendo da não validade dele, assim como todos os SEBs do ano passado que aconteceram, para dar força no encaminhamento. Questão de ordem. Então, o reconhecimento dos centros acadêmicos das engenharias também não vale. Porque se o SEB não valeu, também não vale. Os subcentros da engenharia também não valem. Não foi feita ainda a avaliação dos centros de engenharia. Mas Como não? Como não? Foi feito ano passado, estava na comissão. Tu estava nessa comissão, Lucas. Faz de palhaçada. Foi feito. A gente chegou aqui. Tem pelo menos 3 pessoas que participaram da comissão regimental. Tem pelo menos 3 pessoas que estão cumprindo o regimento que tu mesmo aprovou. Inclusive eu fui um. E as engenharias estão aprovadas até agora, são as engenharias que foram aprovadas no ano passado. Pelo regimento foi o SEB que rege o SEB. Que aprovou isso, não tem validade. Uma coisa interessante tudo anterior a isso não tem validade. Ano passado não se sabia da não validade do... Sabia sim. Mas tu estava falando agora, tu estava falando agora há pouco que um monte de gente já tinha tentado todos os anos alterar. Sim. Por causa da... A gente não sabia da invalidade, a gente sabia que ele precisava ser adaptado. E essa é a discussão que era certa. Precisava se fazer uma alteração. Não, ele só sabe o que interessa para ele, só vale o que interessa para ele. Estava se buscando essa alteração. E não sabia que ele estava inválido, que é mais pesado. Quando a gente foi registrar a gestão junto à escrivã,
incessantemente a mesma coisa. E a questão básica é que tu está negando a autonomia do DCE, tu está negando se a gente for por esse pretexto, nenhum diretório acadêmico existe, nenhum sindicato no Brasil existe, se for por essa questão. Porque tem inúmeros sindicatos que não são representativos a partir de uma carta sindical, mas ao mesmo tempo na base do movimento sindical ele é representativo. Não, eu entendo que está falando isso aqui. O que a gente está falando aqui é de um movimento, que é o movimento do DCE, que ele é formal. Mas ao mesmo tempo que ele é formal, ele tem que ser na base. A base não está. A base, que é essa base que está aqui agora, no momento, no exato instante, ele não está se sentindo representativo pelo método de ação do Diretório Central do Estudante. E a questão está se passando da questão democrática, porque aqui todo mundo está rechaçando a atitude do DCE em inúmeras assembleias, em inúmeras reuniões que aconteceram, e não está se levando em consideração. Porque aqui agora, nesse exato momento, tem que ser acatado à mesa para fazer o espaço de deliberação, votar. Como vai ser essa forma de se organizar? E foi votado na FABIC que seria votado em congresso. Agora, a companheira ali botou outra proposta, chegou a gaguejar, de que seja estendido em uma assembleia de vários dias. Então temos essas duas opções. Né? Então acho que pode ser votado em regime de votação, congresso ou essa assembleia. Né? Eu tenho essa proposta. Eu tenho uma pergunta. Assim, se a Assembleia não é deliberativa, tá? E tu tá aqui... Não é deliberativa sem quórum. Tá bom. Ok, não temos o quórum necessário aqui. Eu queria entender como é que tu quer votar, quer que a gente proponha coisas diferentes, novas, e quem que vai decidir isso, se vai ser aceito ou não? Tu vai decidir no teu gabinete, ou a gente que é Assembleia, que não é Assembleia, que tem quórum e não tem quórum, a gente não representa nada, não tem ata, não tem voz, a Assembleia não é nada... Então, tu quer que a gente surja com proposta para quê? Essas propostas elas são levantadas exatamente para a gente identificar qual é o interesse do DCE. O interesse do DCE é de fazer com que um novo estatuto seja aprovado. Se existe uma demanda muito forte nos estudantes, que é manifestada aqui, que a gente pode identificar depois com os estudantes, é alguma coisa que barra a aprovação do estatuto no referendo, no caso, obviamente o DCE vai tirar esse ponto. O nosso objetivo é fazer com que ele seja aprovado. Então a gente vai identificar as demandas dos estudantes. Nosso interesse é conflitante. Tem um grupo de estudantes que não quer que essas modificações passem, tem um grupo que quer que passe. O DCE quer que essas modificações, ou pelo menos um estatuto válido, seja aprovado. Mas quem vai aprovar em que momento? Isso. Daí o que foi aprovado foi que a gente teria um grupo de assembleias e que no final dessas assembleias, caso não se conseguisse quórum, se faria um referendo aos estudantes. Então, vai ser um referendo que vai ficar uma semana inteira aberto para que os estudantes possam analisar a proposta, comparar com o estatuto anterior, analisar e votar. Então, quando tu fala... referendo? Referendo é uma pergunta. É uma pergunta para ver se foi... Tipo isso. Só que, na verdade, ela é formal e tu espera os estudantes votarem e tal para ter uma amostragem significativa para ver se aquilo é o que os estudantes realmente querem. Isso foi aprovado aonde? No gabinete do DCE? Não. Isso foi conversado com as entidades que compareceram àquele SEB que não é válido. Não sabe que não é válido. Isso, que não é válido. O objetivo desse SEB era exatamente conversar com a base, que o Matheus estava falando, para tentar exatamente construir um método que não fosse um método arbitrário. A questão do referendo, ela já é amplamente aceita, referendo virtual, ele já é amplamente aceito com jurisprudência em vários lugares, em sindicatos, em vários lugares já se utiliza, principalmente quando tem uma amplitude muito grande, seja um sindicato brasileiro ou estadual. Então isso já tem jurisprudência. Lucas, os únicos sindicatos que aprovam eleição via portal é sindical patronal, é isso que tu quer construir o DCE, é o GT, essas que são a favor do patrão. Agora, uma eleição que seja, realmente eleição, para que a base vote, é a partir de passagem de sala de aula, mas essa questão não é no portal da aluno. Nada impede de passar. A pessoa pode chegar no portal da aluno, se hackear até a
o site da ONU, quem dirá o da URBS? Pô, Qual é a diferença de hackear o site da URGS quando o cara tá votando online ou hackear sem tu ver? mas como é que vai hackear sem ver se tem uma comissão que dirige as eleições? Matheus, quando alguém Qual que foi a corrupção que aconteceu no passado? Aconteceu algum ato ilegítimo nas eleições desse certo? Essa eleição não foi. Não aconteceu nenhuma. Não, isso aconteceu tentativa, mas a Comissão Eleitoral conseguiu barrar. não foi bem, mas tudo bem. E essa questão foi o maior código de votação da história. Verdade, 40% votaram E na a gente questão é essa. para exatamente tentar fazer as modificações Não necessárias. se trata disso. Não, se trata trata disso. Se A trata questão um que a pouco eleição disso. já passou. Quando tu fala de base, tu fala de propriedade, a base ela é fundamental. 40% dos estudantes votaram nessa chapa que está fazendo essas propostas. Então é importante levar essa proposta anterior. essa questão da votação por referendo, Matheus, eu acho que é a forma mais democrática de fazer. Em última instância, os estudantes vão definir se isso vai ser aceito ou não. Então, vai ser votado pelo portal da aluno ou não. A questão é que, na questão da Assembleia, a Assembleia para votar com fórum, isso na nossa visão não teria como acontecer, porque já se tentou outras vezes fazer Assembleia para fazer alteração estatutária, é muito complicado reunir um monte de gente. Mas esse motivo para a Assembleia não tem como realizar, como já foi aprovado, então tem que se realizar o Congresso. Mas o Congresso provavelmente também não vai funcionar. Vai funcionar se tu for para a base e mobilizar para a base. A mobilização na base, ela pode acontecer da mesma maneira. Não vai ser um referendo de um dia. Porque se eu deliberar uma mudança no artigo 1, 2, 7, 20, qualquer artigo, quem vai deliberar essa mudança não é eu ou é essa Assembleia, que para vocês não é representativo. Quem vai deliberar são os estudantes. Todos os Mas vai ser um negócio que vai ser sem ninguém saber quem é que está dirigindo essa máquina. Até porque, quem é que dirige a eleição via portal da Luta? É o estudante? O estudante que está na mão da urna é o Google. Quem é que dirige o portal da Luta? É o estudante? CPD. CPD, quem é o CPD? Algum estudante que conhece alguém de CPD ou sabe o que é o CPD? 2 estudantes. Então, quem é que dirige o CPD? Eu não sei explicar. Mas a questão é essa, a gente está debatendo uma questão da qual o estudante não sabe. Eu não sei. Não precisa E saber princípio quem é básico, CPD, eu não sei quem é a nossa sobre essa Não precisa saber quem é CPD ou como funciona para ir lá e escolher se tu aprova ou não uma proposta. Claro que eu preciso. O portal não sustenta nem a matrícula dos alunos. Eu acho que uma eleição vai suportar. Aí, para vocês fazerem uma avaliação técnica, primeiro vocês têm que ter capacidade técnica para fazer uma avaliação técnica. Se na matrícula não funciona, numa eleição não vai funcionar. No último SEB, que foi convocado ilegalmente, a base credenciou cerca de 150 pessoas aproximadamente dentro daquele DCE. Mais de 80%, 90% se retirou por não reconhecer aquele SEB. Eu entendo, cara, mas por que foram? E se tu não te legitima como representante de A, tem que fazer, cara. Não tem. Mas a questão é vocês permitiram que uma mulher, uma guria da física votasse, sendo que ela nem representa a sua A base. portaria dela já está vencida. A portaria está vencida, ela está sendo processada pelo Instituto. Na época sem direção, tem direção. Ela levou a ata de eleição, que era o documento necessário. Mas é essa questão. Está vencida, está vencida a direção dela. Precisa Ela não levar é a ata de eleição. Vocês têm que ver essa ata e tem que ir atrás agora. Já foi processada. Bom, então vamos esperar o resultado. Vamos esperar o resultado dessa ata. Ao mesmo tempo que nós vamos pelo processo legalista, não tem como aceitar aquele cego que foi chamado num processo que não poderia ser chamado, ao mesmo tempo não poderia ter deixado uma mulher que não é representante da base votar. E por esse motivo aquele SEB está imposto. Ele está feito sob barreira do movimento estudantil que não vai ser passado. O movimento estudantil não vai deixar, não vai permitir que vá aprovar o estatuto que ainda existe sobre a base do movimento estudantil. A questão é que vai ser votado agora, eu peço na mesa, levanta a proposta, se vai ser levantado, se a gente vai continuar com essa palhaçada aqui toda vez, vai ser deliberado no Congresso como foi deliberado na família. Eu te convido a vir defender, então. Então, Um minuto, beleza. pessoal, só para avisar que essa assembleia ela não é deliberativa.
qualquer tentativa de proposta de encaminhamento é irrelevante. Bom, pessoal, vai ficar de pé aqui. Meu nome é Matheus, sou estudante de Geografia. Matheus. Estou aqui representando o diretório acadêmico da Geografia, que toda a Geografia ela tem um processo de legalidade frente à universidade. A universidade não aceita o espaço de organização dos estudantes de Geografia e a gente subentende-se que o Código Nacional, Federal, a Constituição Brasileira ela é acima das decisões da praia, do nosso instituto ou da reitoria, se a gente se organiza assim, assado e de qualquer outra forma. A questão é, no Código Civil e ao mesmo tempo na Constituição Brasileira, lá está dito que o movimento estudantil, qualquer base se organiza como ela quiser. E a questão básica é, se tem, mais uma vez, se tem um estatuto que ele não está na legalidade, ainda deve se representar e se respeitar esse estatuto, visto que a atual gestão do DCE, ela está eleita a partir deste estatuto. E a questão básica é que já foi deliberado em todas as assembleias, em todas as reuniões, como quiser chamar, o presidente Lucas Jones, presidente do Diretório Central dos Estudantes, como ele quiser chamar, é que todas essas assembleias foram deliberados que não seria patrolado de nenhuma forma esse referendo, não será realizado. E nesse quesito eu estou aqui fazendo a defesa para que seja realizado um congresso do estudante, para que seja realizado um debate sério, totalmente relevante, que esteja a oportunidade de passar em sala de aula para debater estatutos com os estudantes. De votação, quem concorda com a proposta do Matheus, levante sua mão. Qual que eu... Tá, vou contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17? Por contraste visual, aprovado. Que conste em ata que essa Assembleia não é deliberativa e que a votação é simbólica. Alguém vota não? Sim. Não. Abstenções. Dois votos não. Alguém se abstém? Uma abstenção. Dando prosseguimento, e já que a gente já fez o que o grupo tinha pedido, que era fazer uma votação simbólica, eu passo então para a leitura do artigo 3. Não, a gente ainda não elegeu a mesa. A gente tem que eleger a mesa. O DCE, senão de nada vale aqui, tem por objetivo específico tem que eleger a mesa, né, galera? A representação, a defesa dos interesses. Alguém quer participar da mesa? Onde quer que se encontre. Alguém quer ser presidente de mesa para a gente colocar em votação? Única e exclusivamente então, pelos mesmos dentro. Todo mundo concorda que o Matheus faça parte da mesa? Sim! Então o Matheus pode vir fazer parte da mesa também. E a gente. Tem o microfone ligado, sem cortar o microfone. E a gente também tem o direito, já que é deliberativo, de destituir pessoas da mesa. Então, se alguém tem alguma proposta de destituição... Só para deixar claro, então, esse tipo de estratégia, acho muito pequeno isso, Gabriel. Eu já tinha falado contigo outras vezes, em outras ocasiões, que é tentar acabar com a Assembleia e não permitir que a gente possa fazer. Agora é uma Assembleia. Então, sábado tu foi destituído da mesa da Fabico por ampla maioria dos votos. Tu sabe como foi, né? Só que tu não quer ler a ata que conta como tu foi destituído. Eu vou fazer a leitura desse último artigo e a gente vai encerrar a Assembleia, porque a gente realmente não tem como continuar dessa forma. Eu queria deixar registrado aqui que a gente fez a leitura do artigo 1, do artigo 2. Vou terminar a leitura do artigo 3 e a gente vai encerrar a Assembleia. A questão básica é... Quero saber então, vou votar em regime de votação, né, referente a ele ler, ao ele não seguir lendo, né? Então, primeira proposta para que o Lucas Jones siga com a leitura do estatuto proposto pelo Diretório Central dos Estudantes. Eu vou só terminar, e a segunda proposta é que ele não siga com essa leitura. Em regime de votação, quem vota para que ele siga com a leitura? Parágrafo 1.
O DCE também tem como objetivo trabalhar por uma formação de qualidade através de ações concretas, construir um movimento democracia, mas esse é o processo, né? A gente não estava. Parágrafo Ou seja, 2. tudo que aconteceu. Tá aí, nós vamos lá, eu tenho dúvida sobre o parágrafo 2. O DCE observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Artigo 4. Bom, pessoal, então a gente votação vai ser deliberado. O Lucas segue com a leitura ou ele não segue com a leitura. Artigo 5. Votado para que ele não O D será associado titulares, adjuntos e honorários. Ah, ele quer ler para as paredes. Artigo 6. São associados titulares do DCE todos os estudantes de ensino superior da universidade, por termos da Lei 7.395/85. Parágrafo 1. A associação dos estudantes